Uhum. Bom dia a todos. Vamos começar então com a quarta sessão deste ciclo de webinars, este dedicado à vigilância na utilização de dispositivos médicos, incluindo a plataforma Report. Dar-vos primeiro algumas informações gerais. Esta apresentação, tal como as anteriores, vai ficar disponível. As perguntas que tenham a fazer já sabem que é pelo chat. Vamos responder a 3 perguntas aqui e deixar as restantes para as FAQs, que depois iremos elaborar. E, portanto, vamos começar então com este webinar dedicado à vigilância. Desculpa, que isto faltou aqui um slide. Dizer-vos que aquilo que já sabem, ou seja, porque é que o pós-mercado é importante para detectar problemas e evitar que estes afetem um número mais alargado de pessoas e contribuindo assim para o benefício de todos os utilizadores, os doentes, e refletindo-se também, obviamente, acaba por ter um impacto também na minimização de custos e desperdícios. Todos os dispositivos médicos têm que ter pós-mercado, ou seja, têm que estar sujeitos a uma monitorização contínua, incluindo a vigilância. E será que ele é igual para todos? Obviamente que não, porque as classes de risco, como sabem, são um dos orientadores nas diferentes, digamos, acompanhamentos no pós-mercado que se podem fazer e, portanto, todos os dispositivos médicos têm uma monitorização pós-mercado, têm que estar cobertos por um sistema de vigilância, mas não é proporcional, ou seja, tem que ser proporcional ao risco. Isto é, não vamos ter requisitos a nível de vigilância para um dispositivo de classe 1, e para a monitorização pós-mercado, que temos para um de classe 3. Incluindo uma coisa muito importante que é uma particularidade dos dispositivos, é aqueles que já não estão no mercado, ou seja, imaginem os equipamentos, os implantes, que já não são mais produzidos, eles têm que continuar, durante o seu tempo de vida, a ser monitorizados e ser sujeitos e ser abrangidos por todos os requisitos do regulamento. Porque esta monitorização contínua, óbvio que é para a minimização do risco, no sentido de, quando o dispositivo vai para o mercado, nós temos uma análise de risco, temos uma avaliação clínica, obviamente que o benefício é superior ao risco, mas depois são identificados novos riscos, novos dados clínicos e tem que se atualizar no sentido sempre de minimizar a ocorrência de incidentes e os riscos associados. Os novos regulamentos que já se falaram aqui neste webinar trouxeram um grande reforço do pós-mercado. Nas diretivas, o pós-mercado eram frases apenas, poucas frases ao longo das diretivas, e agora temos um capítulo dedicado só ao pós-mercado. Pela sua importância, pela informação que nos traz, porque esta realmente, como eu disse anteriormente, esta avaliação benefício-risco é contínua e continua na colocação do mercado, com uma monitorização apertada e bem documentada, de forma a aumentar o perfil de segurança. As regras antigamente eram muito ditadas na segurança para a colocação do dispositivo médico no mercado, mas depois não havia detalhe a nível das diretivas como recolher a informação do pós-mercado. E claro que o feedback dos utilizadores é um elemento essencial, pois são eles que estão a utilizar os dispositivos, são eles que possuem maior conhecimento prático de determinado dispositivo, até por comparação com outros. E, portanto, é importante integrar esta informação. Obviamente que uma coisa é o que o fabricante estabelece para o dispositivo fazer, e é isso que tem que ser respeitado. Outra coisa é o que o utilizador gostaria que o dispositivo fizesse. Pronto. Portanto, continua, obviamente, a ser necessário respeitar as limitações de cada dispositivo, porque cada dispositivo é diferente, apesar de poder ser o mesmo tipo, é o fabricante que define o fim a que se destina. Contudo, todos os dispositivos têm de ser seguros e efetivos
considerando o estado da arte. Existirá, penso que na sessão seguinte vai-se falar um bocadinho sobre a Eudamed, e só para vos dizer, porque na área da vigilância não existe uma informação pública e a nível europeu, exceto aquelas que as agências vão publicando nos seus sites, e cada uma tem publicações diferentes, e no sentido de termos a informação toda centralizada no que diz respeito às ações corretivas e aos incidentes graves. Obviamente que os incidentes graves vão ter muita informação ocultada, é só mesmo informação muito, muito simples, à semelhança daquilo que acontece já nos medicamentos. E no caso das ações corretivas, os avisos de segurança, não é os relatórios que são submetidos ao Infarmed, mas são os avisos de segurança que se destinam aos utilizadores estarem centralizados na Eudamed, no sentido de uma maior transparência e acesso à informação facilitada e simplificado. Outra parte muito importante no pós-mercado é a rastreabilidade dos dispositivos. Eu não sei se têm consciência, nós somos, e é com muito orgulho que eu digo isto, e eu digo-vos isso porque eu sinto nas ações corretivas de segurança, e isto é uma grande diferença relativamente aos outros países europeus. Nós temos uma grande rastreabilidade em Portugal dos dispositivos médicos, feita pelos operadores económicos, pelos distribuidores, porque desde há vários anos, desde 2009, que temos uma legislação que obriga a essa rastreabilidade. E não sabem o quão importante isto é para as ações corretivas. Porque o que é que acontece? Nós, quando recebemos um aviso de segurança, uma ação para implementar, ou recebemos um simples alerta de outro país e queremos saber se o produto é comercializado em Portugal, ou quem são os distribuidores, quantos dispositivos foram comercializados, quem foram as instituições de saúde ou outros utilizadores, nós conseguimos ter essa informação em relativamente pouco tempo. Quando eu digo pouco tempo, é se for preciso, temos-la no próprio dia. E isto é uma experiência que nós já temos há muitos anos e que é muito, muito importante a nível da vigilância. Claro que há aqui outra rastreabilidade que agora vem, que vai ser o webinar seguinte que vai apresentar, que é a identificação única do dispositivo. Não estou a falar do CDM, mas estou-vos a falar do UDI a nível do fabricante. Mas as duas coisas são importantes e nós já demos muitos passos largos nesta parte da rastreabilidade a nível dos distribuidores, e agora falta complementar, que é o que o webinar seguinte irá falar também, com a rastreabilidade a nível do UDI. Mas depois, no webinar seguinte, terão a oportunidade de ver melhor o que é o UDI. Dizer-vos que na vigilância, ou melhor, vou-vos falar um bocadinho das duas vertentes, da autoridade competente e do fabricante. No pós-mercado, as autoridades competentes, no caso do Infarmed, temos como sabem, não somos responsáveis pela avaliação dos dispositivos antes da colocação deles no mercado, como acontece com os medicamentos, mas o nosso papel principal é a fiscalização do mercado, no sentido de verificar que os dispositivos estão conformes e têm qualidade de segurança e desempenho, conforme previsto. Há várias atividades, nomeadamente o desk review, a inspeção, a atividade laboratorial, e também se insere aqui a vigilância. A vigilância é um bocadinho do pós-mercado, que digamos que tem um modo de proceder muito particular, muito específico, muito dirigido, exatamente para detectar as situações de maior gravidade e maior risco, porque não podemos tratar todos os problemas de pós-mercado da mesma forma, e, portanto, há estas regras específicas que tratam dos casos mais graves. O fabricante acontece a mesma coisa, ou seja, ele tem um sistema de monitorização pós-comercialização, onde ele tem que tratar tudo, o que recebe de mercado, quer seja proativo, quer seja reativo, mas a vigilância tem regras próprias que obriga o fabricante a submeter relatórios à autoridade competente e, dependendo da gravidade, a tomar medidas o mais atempadamente possível. Então, como é que este sistema funciona?
Aqui está mencionado o Decreto-Lei 29 de 2024, que é o diploma atualmente vigente, mas dizer-vos que o Sistema Nacional de Vigilância já tem largos anos e foi instituído, se a memória não me falha, pela primeira vez em 2004, a nível nacional. Dizer-vos que esta estrutura digamos, são todos os intervenientes, todos contribuem. Eu tenho aqui os principais, mas qualquer entidade, pessoa pode contribuir para este sistema. E claro, como eu vos disse, os utilizadores são um dos primeiros, são importantíssimos, porque são eles que nos trazem a informação dos incidentes que ocorrem no nosso país, sejam eles doentes, profissionais de saúde, consumidores ou outros profissionais. Temos as autoridades competentes, incluindo o Infarmed e também a rede de autoridades europeia, e temos a indústria, desde os fabricantes aos mandatários, importadores, todos os distribuidores. E claro que a missão principal é a vigilância de incidentes graves resultantes da utilização de dispositivos e a adoção de medidas sempre que necessário. Aqui tem um bocadinho, aqui na periferia, está o organismo notificado, e porque é que eu o coloco aqui não o coloco ao mesmo nível? Porque no dia a dia o organismo notificado não está a receber os relatórios conforme vão acontecendo, ou seja, o organismo notificado tem acesso a todos os relatórios de incidentes e ações corretivas no sistema do fabricante, mas as situações, aquelas que são mais graves e que podem comprometer a colocação do dispositivo no mercado, obviamente que o fabricante tem de informar o organismo notificado, deve informá-lo, mas o organismo notificado, que é a entidade que avalia o dispositivo nos médio e de alto risco antes da sua colocação no mercado, avalia todo o sistema, o seu funcionamento no geral, e também por amostragem as notificações de vigilância, incidentes e ações corretivas, quando vai fazer a auditoria anual ao fabricante. Para vos dizer que, pronto, ele não está... quem faz esta avaliação e é país a país, ou seja, o Infarmed recebe as notificações de incidentes que ocorrem em Portugal, seja dos utilizadores ou seja da indústria, porque a seguir ao utilizador, a indústria, nomeadamente, ou seja, o fabricante, tem que fazer um relatório que tem que submeter ao Infarmed, e quem está nesta avaliação diária é a autoridade competente, não é o organismo notificado. Porque não se esqueçam que estamos a falar de situações graves e podem acontecer situações graves em vários países e, portanto, a recolha de informação para nós, enquanto autoridade competente, é mais fácil do que para um organismo notificado, porque só vai conseguir recolher através do fabricante. Enquanto que nós, imaginem que acontece um problema com um dispositivo num hospital, nós conseguimos recolhê-la, nem que seja através dos distribuidores ou do contacto direto com os hospitais. Portanto, esta avaliação diária é feita pelas autoridades competentes. Só para vos explicar porque é que o organismo notificado está aqui numa segunda linha. A informação sobre os incidentes, obviamente, como eu vos disse, os profissionais de saúde e o cidadão, consumidor, se doente, são fontes de informação imprescindíveis. Todos os problemas têm que ser registados pelos operadores económicos, fabricante, distribuidor, aquele que os receba tem que os registar. O fabricante tem que contemplar no seu sistema de monitorização os incidentes graves e não graves, reclamações, tudo, como eu também já referi. Mas o sistema de vigilância, como eu vos tenho referido, só analisa as situações graves, mas também as não graves, que pelo aumento da sua frequência ou severidade tenham um impacto no benefício e o risco, porque às tantas uma coisa que não é grave, se for muito frequente, pode passar a ser grave. Neste sentido, pela frequência que tem. O incidente grave é aquele que pode conduzir à morte, à alteração grave de estado de saúde ou ameaça grave para a saúde pública. Dizer-vos também que nos regulamentos não há esta parte da obrigatoriedade, da obrigação de notificação de incidentes por parte dos utilizadores, está na legislação nacional. Nos regulamentos está que os Estados-membros devem adotar medidas no sentido de incentivar e habilitar os profissionais, os utilizadores e os doentes a comunicarem às autoridades competentes
todos os casos de suspeitas de incidentes graves. E, portanto, este webinar funciona como um incentivo e uma partilha de conhecimento para a notificação dos incidentes. Aqui tem algumas definições, não vos vou amassar, fica para a vossa consulta, mas dizer-vos que realmente agora há uma diferença entre incidente e incidente grave. Antigamente falava só incidente, que bem que da parte do utilizador esta distinção tem a ver mais com o fabricante, no sentido da classificação do grave e não grave, porque em termos de legislação a obrigatoriedade de notificação é diferente. No sentido do utilizador, obviamente que devem notificar tudo aquilo que considerem relevante. Temos também a questão da ameaça grave para a saúde pública definida, exatamente porque o tempo de notificação por parte do fabricante também é diferente. Dizer-vos que a ação corretiva de segurança é qualquer ação que ocorre no mercado, ou seja, existem ações corretivas que o fabricante implementa a nível interno do seu sistema de gestão de qualidade, mas nem todas elas são ações corretivas de segurança. As ações corretivas de segurança, como nós muitas vezes até nas circulares publicamos, têm a ver com uma ação em concreto que é implementada no mercado que serve para reduzir o risco de ocorrência de um incidente grave relacionado com um dispositivo. E ela é implementada no mercado, é comunicada ao mercado através de um aviso de segurança, que é uma comunicação feita pelo fabricante aos utilizadores, no sentido de minimizar a ocorrência de incidentes graves. Então, como é que se processa este fluxo de informação a nível da vigilância? Há notificações de incidentes, que são recebidas dos utilizadores, dos profissionais de saúde, são analisadas, quer seja por quem as recebe, quer sejam os distribuidores, fabricantes, autoridades competentes, e depois aqui a investigação é feita pelo fabricante. E esta é, digamos, a parte mais difícil de explicar, porque me dirão que se é o fabricante investigar sozinho, ele pode fazer o que quiser. As coisas não são bem assim e eu vou tentar explicar-vos porque é que é o fabricante que investiga. O fabricante é aquele que consegue identificar as causas dos incidentes, no sentido de saber o que é que falhou naquele dispositivo. E o que falhou naquele dispositivo e o que é possível fazer, ou se é ou não é necessário, em primeiro lugar, e isso tem que o justificar, ou seja, no sentido de estar previsto ou não estar previsto, tendo em conta a análise de risco dele, fazer esta gestão de risco. E isto tudo tem que ser explicado, tem que ser fundamentado nos relatórios que ele faz, na informação que recolhe. É claro que o fabricante faz a investigação, mas obviamente que a autoridade competente pode dirigir a investigação no sentido de apontar coisas que ao princípio têm que ser logo averiguadas, ou podemos, se a situação for muito grave, podemos exigir a implementação de medidas imediatas, no sentido de suspender, por exemplo, a utilização do dispositivo temporariamente. Mas normalmente, diria quase 99% das situações, não é isso que se passa, infelizmente, não é? Porque senão incidentes acontecem todos os dias. Agora, a adoção de medidas imediatas implica uma gravidade e que não deve ser o normal. Esta investigação, depois de efetuada, há um relatório inicial, que é quando o incidente ocorre, há um prazo legal para a notificação, que 2, 10 ou 15, nomeadamente 2 de ameaça grave à saúde pública, 10 nos casos de morte e 15 nos outros casos, que tem que ser submetido o relatório ao Infarmed, neste caso quando os incidentes ocorrem em Portugal, e depois há todo um acompanhamento que é feito com o fabricante diz que vai investigar e diz-nos qual é o prazo para essa investigação e tem que submeter um relatório final ou relatórios de acompanhamento, consoante o tempo da investigação. E nesse relatório final, o que é que acontece? Pode ser necessárias ou não medidas essas que se traduzem em ações, podem traduzir-se em ações corretivas de segurança, aquelas que eu vos falei, de mercado. E se for assim, há um aviso de segurança que é comunicado. E o que é que são estas ações corretivas? Ou o que é que podem ser? Para além de alterações de instruções, podem ser alterações às instruções de utilização, podem ser a recolha do dispositivo, pode ser a suspensão, pode ser total, pode ser de lotes, pode ser a atualização de software, que é muito comum,
cada vez mais, porque não é só os nossos computadores que necessitam de atualizações. Atualização aqui no sentido de bugs para corrigir, que são graves e que têm que ser implementadas medidas. Isto tudo para quê? Para minimizar o risco e que, como eu vos disse, estas ações todas estão a nível do sistema de gestão de qualidade do fabricante em ações corretivas que ele desencadeia internamente e que se traduzem para o mercado como podem traduzir-se como ações corretivas de segurança. Nem todos os incidentes levam a ações corretivas a nível interno no sistema de gestão da qualidade, nem no mercado, felizmente. A nível de responsabilidades, o que é que nós temos? Obviamente que o fabricante, a nível dos operadores económicos, é o mais responsável, ou seja, é aquele que tem o conhecimento do dispositivo e tem que monitorizar, mas precisa da cadeia toda. Precisa do distribuidor, do importador e do mandatário. Para quê? Para a recolha de informação, para a implementação das ações no mercado, porque muitas vezes as ações implicam recolha dos dispositivos, a nível dos hospitais, imagine, e, portanto, ou outros utilizadores, e quem tem a rastreabilidade toda a quem vendeu, porque o fabricante só tem rastreabilidade aos clientes a quem vendeu, ou seja, distribuidores. Depois, a rastreabilidade daí para a frente, dos distribuidores para os utilizadores, é feita pelo próprio distribuidor. Portanto, tanto para a implementação das ações corretivas, é necessário a contribuição desta cadeia. Mas quem dita, entre aspas, o que é para ser feito é o fabricante. Obviamente que o distribuidor pode decidir por questões comerciais, outras, não comercializar mais aquele dispositivo, mas em termos de rastreabilidade ele vai ter que continuar a mantê-lo. Portanto, como eu já vos disse, são os fabricantes que têm que investigar os incidentes, têm que os notificar, os incidentes graves, à autoridade competente, assim como as ações corretivas. E têm que, sempre que seja necessário, justificar o porquê não fazem as ações corretivas, quando há incidentes e são em grande número ou severidade, ou seja, esses relatórios têm que sempre ser justificados e manter o tal sistema pós-mercado atualizado. A nível dos distribuidores e importadores, é aquilo que eu já vos disse, eles têm que recolher a informação toda do mercado no sentido de reclamações. Eu aqui estou-vos a falar, as reclamações não estão dentro da vigilância, mas estou-vos a falar de tudo, sejam reclamações, sejam incidentes, seja dispositivos não conformes, seja o que for, eles têm que informar o fabricante de tudo o que acontece e remeter essa informação. Informam sim o fabricante e a autoridade competente também em caso de risco grave e até de falsificados, porque muitas vezes eles são os primeiros a receber a informação que este dispositivo parece-me estranho ou qualquer coisa que o utilizador detecta, eles têm que reportar essa informação. Cooperar nas ações corretivas, esta parte aqui, a rastreabilidade, eu já vos disse, e a parte do permitir e facultar acesso da amostra de dispositivos às autoridades competentes tem mais a ver com a nossa parte de fiscalização de mercado, que no nosso caso nós nunca tivemos problemas, e está no regulamento agora, mas nós nunca tivemos problemas porque já o fazemos para os medicamentos. E, portanto, ir ao mercado, recolher medicamentos para análise, fazemos a mesma coisa com os dispositivos, naqueles que conseguimos analisar no aspecto laboratorial, ou se forem amostras físicas, apenas por uma avaliação documental. Mas havia autoridades que não tinham este acesso, talvez porque a legislação, não tivesse uma legislação nacional como a nossa que permitisse facultar as amostras. Passando agora à parte mais importante, que é as responsabilidades dos utilizadores. Obviamente que é a notificação de incidentes graves. Aqui surge com o Decreto-Lei 29 de 2024 uma responsabilidade acrescida, que não vejam isso como um incremento de trabalho, mas como uma agilização da comunicação entre principalmente os hospitais e o Infarmed. Porquê? Porque nós
É assim, cada vez que a unidade de vigilância precisava de contactar com um hospital, nós não sabemos com quem contactar. E por isso foi instituído estes pontos de contacto do Sistema Nacional de Vigilância para nós podermos contactar e recolher informação. Porque imaginem, nós recebemos notificações em que ocorreram vários incidentes que um dispositivo comercializado em Portugal, em vários hospitais, mas só um é que nos notifica. Vamos junto do distribuidor, também não tem mais notificações. Claro que, e vemos os lotes, e vemos tudo o que está a passar. Claro que é estranho, porque é que há incidentes a ocorrer num hospital com um lote e não estão a ocorrer nos outros hospitais que receberam o mesmo lote. E qual é a nossa única, digamos, porta neste momento? Antes do Decreto-Lei 29, o que é que nós fazíamos? O contacto com o Conselho de Administração. E isso implica-nos o quê? Fazer uma proposta ao nosso Conselho, porque administrativamente temos que o fazer, não podemos contactar diretamente com o Conselho de Administração de um hospital, tem que ser o nosso Conselho Diretivo a contactar com o Conselho de Administração do hospital. E, portanto, isto aconteceu, às vezes acontece. Agora, com o Decreto-Lei 29, tenta-se agilizar. Nós já o fizemos em tempos de um ponto de vista informal, tentámos fazê-lo, houve vários hospitais que nos responderam, não foram todos. Mas pronto, agora fica aqui instituído no sentido de estreitar pontos de contactos e pontos de comunicação. Mas atenção, isso foi uma pergunta que nos fizeram logo quando tivemos esta iniciativa mais informal antes, foi se este ponto de contacto tinha que notificar os incidentes todos. Obviamente que não. Isso vai depender da organização de cada hospital. Podem continuar com a organização que têm. Eu sei que há hospitais que têm as coisas centradas na unidade de gestão de risco, que têm. Outros são os profissionais que notificam individualmente. Seja de que forma o hospital tiver organizado, quero só frisar aqui que este ponto de contacto não tem a responsabilidade, ele funciona mesmo só como um ponto de contacto no sentido de nós termos uma porta no hospital a quem podemos contactar. Outro requisito que está no Decreto-Lei 29 é a conservação dos dispositivos suspeitos. Isto é completamente diferente, penso eu, dos medicamentos, porque aqui e no regulamento isso está muito específico, é a investigação do dispositivo envolvido no incidente, porque o fabricante analisa mesmo aquele dispositivo envolvido no incidente. Claro, quando são máquinas é fácil, né? As máquinas não se deitam ao lixo, mas no caso de todos os outros dispositivos mais descartáveis, sempre que possível conservá-los, descontaminá-los de acordo com o que o fabricante diga e devolvê-los ao fabricante de acordo com as suas orientações. Porque só assim é que se consegue analisar o que é que aconteceu com aquele em concreto. Senão, vamos estar em suspeitas e não se vai averiguar o quê? As causas. Não averiguando as causas, isto é, não sabendo, há suspeita que o dispositivo está relacionado, mas não foi possível confirmar que o dispositivo está relacionado. Vai ser mais difícil obrigar à implementação de medidas. Obviamente que quando há muitos incidentes, independentemente da causa, não podemos continuar com a utilização do dispositivo naquelas condições. Mas quando são incidentes avulso e que estou-vos a dizer, quando há muitos incidentes, eu estou sempre que eu me estou a referir, e eu esqueci-me de referir isso, o universo que eu estou a utilizar é Portugal. Porque isto aqui deixa-nos logo... porque nós não temos a informação centralizada, vamos tê-la quando tivermos a base de dados europeia, nós não temos a informação centralizada de incidentes. Nós não temos uma base de dados a nível europeu que possamos consultar e saber todos os incidentes que ocorreram com um determinado dispositivo, independentemente do país. Não temos isso. O que é que acontece? Claro que não podemos estar diariamente a fazer pedidos de informação, porque senão não fazíamos mais nada uns aos outros. Nas situações mais graves e que realmente temos um elevado número de notificações anormal no nosso país, aí sim nós contactamos com as outras autoridades competentes para saber o que é que se está a passar nos outros mercados. Porque o que eu costumo dizer é, um dispositivo que é amplamente comercializado a nível europeu,
antes de acontecer qualquer coisa em Portugal, acontece lá fora, porque o nosso mercado é muito mais pequeno e, portanto, quanto menor for o mercado, menor é a probabilidade de ocorrência dos incidentes. O que notificar, como eu já vos disse, são incidentes graves, e dou-vos aqui 2 exemplos. Uma bomba de perfusão para, mas não desencadeia o sinal de alarme como previsto, apesar de naquela situação não ter tido nenhuma consequência para o doente. Nunca interessa a consequência efetiva que teve para o doente. Muitas vezes as coisas não acontecem felizmente. O que interessa é o problema em si. E o facto de não desencadear um sinal de alarme é, por si só, grave. Porque os alarmes servem exatamente para alertar para determinadas situações. Ou um catéter que fratura após inserção, mas foi possível retirá-lo e não aconteceu nada ao doente, mas poderia ter ocorrido tendo em conta o problema que é. Como notificar? Aqui existe a plataforma Reporte, tem aqui os vários passos onde a podem encontrar, entrar no Infarmed, procurar os serviços online, procurar a plataforma Reporte, selecionar dispositivos, entrar na opção dos dispositivos. Para quem conhece o portal RAM, o layout é igual, claro que o conteúdo é diferente, mas o layout é muito igual e tentamos simplificar ao máximo porque sabemos que notificar é mais informação que tem que ser submetida e, portanto, no dia a dia tentamos ser o mínimo possível. Portanto, como eu vos disse, entram nos dispositivos, incidente ou denúncia no sentido da gravidade e aqui depois o cidadão e o profissional de saúde. Aparece-vos primeiro a identificação do notificador e a parte do tratamento de informação e confidencialidade de dados, obviamente, e a seguir tem várias etapas, nomeadamente a identificação do dispositivo, o doente, incidente e documentação, se quiserem anexar. Portanto, aqui na pesquisa de dispositivos, se quiserem, podem pesquisá-lo na nossa base de dados pelo CDM ou pelo nome comercial e anexá-lo, não precisam de preencher mais nada, ou podem registá-lo manualmente, podem preencher os campos manualmente. E depois, de completar as consequências do doente e o problema do dispositivo, vão receber que a notificação de incidente foi efetuada com sucesso. E podem ter o formulário que submeteram, todo aquilo que submeteram ao Infarmed, e como veem, os campos aqui parecem muitos, mas não são, porque realmente a informação mínima é o dispositivo, é o problema em si e é as consequências para o doente. Por que é que devem notificar? Porque se nós centralizarmos a informação toda dos vários utilizadores, conseguimos ter uma perspectiva da utilização do dispositivo em Portugal que não teremos se a informação não estiver centralizada, tanto a nível nacional como a nível europeu. E isso contribui para o Sistema Europeu de Vigilância. Se ocorrerem vários incidentes graves semelhantes, é preciso notificar cada um deles? Sim, porquê? E eu até aceito que, e muitos hospitais fazem isso, para não terem que estar reporte a reporte a notificar, podem inserir um ficheiro Excel na notificação, em anexo, na documentação, aquilo que tenham, ou a forma como tenham, com os problemas que têm com aquele dispositivo. Porque se for o mesmo dispositivo, e mesmo sendo lotes diferentes, ou o mesmo lote, para não estarem a submeter, a fazer a notificação no reporte, pelo menos anexem-nos um ficheiro Excel com toda a informação. Porquê? E isto é muito importante, porque nós temos lá uma pergunta no formulário que é: já teve conhecimento de incidentes semelhantes? Sim, muitos. Mas depois, quando nós perguntamos quantos, muitas vezes não conseguem quantificar. E não têm a noção do quão isto é importante. Porque é assim, a nível de risco, há duas coisas que pesam. É a frequência e a gravidade, a severidade. Se a frequência não estiver contabilizada, para o fabricante conta como 1. Porque podem dizer muitos, mas como o fabricante não consegue contabilizá-los, conta como 1. E isto faz toda a diferença. Porque uma coisa é ter 1, outra coisa é ter 100, outra coisa é ter 200.
E, portanto, isto eu sei que pode ser muito, em termos de quando as situações são graves, a frequência é muito importante também. E nas menos graves também, porque às tantas as coisas começam a ocorrer tantas vezes que torna-se, que se a frequência for muito elevada, quase impossibilita a utilização dos dispositivos. Não é? E, portanto, os dispositivos não podem continuar a ser utilizados. Mas isto, lá está, para termos evidência daquilo que acontece, é preciso quantificar. E o que é que acontece a cada notificação de incidente? O Infarmed contacta com o fabricante, no sentido de lhe dar a informação para ele investigar o incidente. O distribuidor tem que auxiliar na recolha de informação e o Infarmed acompanha a investigação, como eu vos disse, através dos relatórios. E aqui está uma questão que, às vezes, quem notifica fica um bocadinho desiludido, no sentido de, eu notifiquei, mas eles não fizeram nada com aquilo que eu disse. Não, não é bem assim. Ou melhor, não é de todo assim. Toda a informação é guardada, arquivada, no sentido de, naquele momento, pode não ter sido, podíamos não ter informação suficiente para obrigar ou evidenciar que fosse necessário tomar medidas de mercado. Mas a qualquer momento, esta informação pode ser reavaliada, quer porque venham outras notificações de hospitais ou de outros utilizadores ou a nível europeu, e esta informação toda junta pode fazer com que haja novas ações. Portanto, o que eu vos quero dizer é que nenhuma informação é perdida. Na vigilância, como eu costumo dizer, toda a informação se mantém, porque às vezes, e já me aconteceu, passados vários anos, volta uma informação que eu tenho que ir pesquisar há 10 anos atrás o que é que aconteceu. A autoridade competente é a entidade responsável pelo Sistema, obviamente, Nacional de Vigilância, com procedimentos adequados para obter informação de incidentes e ações corretivas de segurança, monitorizar e difundir informação e partilhar informação com as outras autoridades competentes e com os outros Estados-membros. Responsabilidades ainda. Como eu vos disse, nós não somos nós que investigamos os incidentes, mas podemos solicitar documentação, informação adicional, ou seja, podemos fazer uma avaliação paralela sempre que tal seja necessário. Podemos interferir na direção da investigação, contactar com outras autoridades competentes, com o organismo notificado. Cada vez mais, no nível da vigilância, há uma partilha de informação entre as autoridades competentes e o organismo notificado, porque nós observamos realmente, como eu vos disse, são as autoridades competentes que estão a observar o que está a acontecer no mercado, no dia a dia, e o organismo notificado tem mais a parte da avaliação do sistema, da documentação técnica, do fabrico, claro que também tem do mercado, mas é em determinados pontos da auditoria ou nas situações graves, e portanto nós podemos sempre pedir, solicitar ao organismo notificado ajuda no sentido de partilharmos aqui a informação que estamos a receber do sistema, no sentido de verificar que o dispositivo está a comportar-se como previsto. A outra coisa é assim, eu costumo dizer que na vigilância somos um bocadinho egoístas, no sentido que cada um trata dos seus incidentes e das suas ações corretivas, mas também não é bem assim. Isto no sentido que, claro que nós temos que, primeiro, temos que olhar para os nossos mercados, mas nos casos mais críticos, obviamente que nos juntamos todos para a sua avaliação conjunta, o que obriga aqui a um esforço muito grande por parte das autoridades competentes, no sentido de todas nós abordarmos o fabricante de uma forma conjunta, com as mesmas perguntas, e com várias perguntas, porque quanto mais somos, mais perguntas existem, mas pronto, nos casos mais críticos, obviamente que é necessário fazê-lo, que sejam eles incidentes ou ações corretivas de segurança. E agora, passando na fase final desta apresentação, vou-vos passar para as duas situações especiais que falaram nos dois últimos webinars, que é o reprocessamento de dispositivos médicos de uso único e, penso eu, que também falaram nos in-house. Para vos dizer aqui que a vigilância para os utilizadores neste sistema é completamente diferente. Porquê? Porque aqui as instituições de saúde têm um duplo papel, aquilo que eu vos costumo dizer no reprocessamento de dispositivos médicos de uso único e nos in-house.
Porquê? Porque eles são fabricante e utilizador em simultâneo. E, portanto, não vos digo que a investigação não é feita pelo fabricante original. No caso do repressamento de dispositivos médicos do uso único, é feita por quem? Pela instituição de saúde. E, portanto, há aqui uma série de regras que vocês já conhecem, muitas porque já foram ditas nos outros webinars, que é, tem que ter, no caso dos dispositivos, no repressamento de dispositivos médicos do uso único, existe um regulamento, que é o 2020-1207, que obriga a ter um sistema de gestão de qualidade, um sistema de gestão de risco, um sistema que permita recolher informações sobre incidentes, ou seja, aquilo que eu falei, que tenho vindo a falar aqui para o fabricante, estamos aqui a traduzir para a instituição de saúde, porque é ela que é o fabricante do dispositivo médico processado do uso único. E, portanto, também tem que comunicar os incidentes graves à autoridade competente dos prazos previstos do regulamento, como eu vos disse, imediatamente, não mais do que 2, 10 ou 15 dias, como eu vos disse, depende da gravidade, devendo também ainda comunicar ao fabricante e ao reprocessador externo, se for o caso, se o repressamento for feito a nível externo. As notificações ao Infarmed devem ser feitas através do e-mail, não temos nenhum formulário próprio. Porquê é que eu vos digo aqui? Porque aqui há duas, digamos que aqui a instituição de saúde tem dois papéis, como eu vos disse. Uma coisa é como fabricante, que é este e-mail que podem usar, que eu já vos vou dizer o que é que tenho que incluir no relatório. Outra coisa é quanto utilizadores, enquanto profissional de saúde. E aí, obviamente, podem utilizar o reporte para notificar, mas digamos que aqui, como profissional de saúde, é uma notificação como fazem para os outros dispositivos médicos. Mas enquanto instituição de saúde fabricante, aqui tem que ter um relatório com o quê? Confirmar que realmente o dispositivo médico é de uso único, e isto, a maioria das coisas, acho que só há um ponto aqui que não vem do regulamento de execução, o resto vem tudo. Confirmação de que o dispositivo médico de uso único foi reprocessado e por qual entidade, o número de ciclos de reprocessamento realizados e o número máximo de ciclos de reprocessamento previstos, a descrição do incidente grave, incluindo uma descrição do tipo de falha, da forma como os dispositivos eram utilizados e da fase do procedimento em que ocorreu a falha, bem como o resultado para o doente. Lá está. É o que é que aconteceu, o problema e o resultado para o doente. E agora, aquilo que falta é o quê? Falta no sentido de, enquanto utilizador, não o fariam, não é? Mas aqui, enquanto fabricante, tem que o fazer, que é uma análise das possíveis causas, concepção, fabrico, processamento, medidas preventivas e corretivas. Ou seja, enquanto instituição de saúde, aqui, responsáveis, não podem apenas notificar o incidente. Têm que notificar o incidente, analisá-lo, analisar as causas e propor medidas ou justificar o facto de não ser necessário implementar medidas. Outros requisitos que vêm é os dispositivos médicos de uso único reprocessados envolvidos num incidente grave devem ser retirados, não devem ser utilizados, obviamente, e devem ser mantidos, guardados durante 5 anos. Durante a investigação do incidente grave, não podem ser utilizados dispositivos médicos de uso único reprocessados do mesmo tipo que foram submetidos ao mesmo ciclo de reprocessamento, porque nós não sabemos ainda o que é que se passou. Se a investigação revelar que o reprocessamento pode ser a causa principal, então aí tem que ser todos eliminados. E este é o ponto que está no nosso Decreto-Lei 29, que é se a causa do incidente estiver relacionada ou não possa ser excluída, porque isto é muito... Eu não sei se têm noção, mas há muitas, e no caso dos fabricantes isto, há muita coisa que não há confirmação que o dispositivo está relacionado, mas não conseguem excluir. E logo aí, uma coisa é excluírem completamente. Ok, tranquilo, não há problema nenhum. Agora, se não se puder ser excluído, o Infarmed pode ordenar a proibição da utilização de outros, porque nós não podemos permitir que os incidentes continuem a ocorrer, não sabendo qual é a causa, e não podendo excluir o dispositivo médico. E, portanto, obviamente, pode-se proibir, podemos ordenar a proibição da utilização do dispositivo reprocessado ou seu processamento, bem como determinar a adoção de medidas. Não podemos permitir que o problema se mantenha.
Outro requisito que vem no regulamento de execução é a comunicação dos incidentes pelo pessoal e doentes a uma pessoa de contacto da instituição, isto no sentido de centralizar a informação a nível interno. O reforçador externo deve informar a instituição de qualquer falha, devem ser tomadas as medidas adequadas e a instituição deve comunicar à autoridade competente, obviamente. Os incidentes não graves aqui não são para serem notificados à autoridade competente naqueles prazos, devem ser analisados e anualmente de uma forma crítica pela instituição e comunicado ao fabricante e ao repressador externo. Obviamente, se implicar a adoção de medidas e se for grave pela sua frequência ou severidade, claro que também tem que comunicar à autoridade. Mas aqueles que, digamos que são os não graves que continuam a ocorrer numa base diária, mas que não sobem, quer pela frequência, quer pela severidade, ao nível de críticos, como os graves são. Os in-house é a mesma coisa. As instituições têm um papel duplo, igual, gestão de qualidade, sistema de gestão de risco, análise da experiência adquirida durante a utilização e tomada de ações corretivas necessárias. A diferença aqui é que a instituição de saúde tem que notificar todas as questões de segurança ou desempenho relevantes, incidentes graves e não graves. Aqui sim tem que notificar tudo ao Infarmed. Obviamente, enquanto instituição de saúde, os profissionais de saúde e demais utilizadores podem continuar a fazê-lo pelo reporte. E, obviamente, que as notificações de incidentes têm que incluir a análise das causas e medidas. Reunir evidência, como eu vos disse, não é só, ou seja, a notificação de incidentes é um contributo para o pós-mercado, mas é apenas uma parte, porque temos toda outra informação, quer seja a literatura publicada, quer seja os estudos pós-mercado, quer seja os registros da utilização, no caso dos implantes, que contribuem para o sistema e no sentido de termos mais informações para verificar a necessidade de adotar medidas. E esta parte do registro, foco isto porque é uma parte importante, é o registro da utilização dos dispositivos, no caso dos implantes, para bancos de dados para tipos específicos de dispositivos, contribuem para a avaliação independente da segurança e desempenho a longo prazo e também podem contribuir para a rastreabilidade, no caso dos dispositivos médicos implantáveis. Isto não é obrigatório, é desejável. Claro que implica muito esforço, mas é completamente diferente ter a informação estruturada desta forma, quer seja nestes registros de utilização ou os estudos pós-mercado, que são feitos quando são, do que a informação da vigilância. A informação da vigilância, ou seja, os relatórios de incidentes alertam-nos por cá ali qualquer coisa que pode estar a correr menos bem, mas é difícil recolher informação estruturada porque não existe no dia a dia, porque depois não há essa informação. Porquê? Porque não estava previsto recolhê-la à partida, não é um estudo, não é um registro como é feito numa base de dados, não é difícil recolher. Esta informação é importante. E desafios, trouxe-vos aqui dois, o 3D Printing, que para a vigilância também vai ser um desafio, e a cibersegurança, que toda a gente fala de cibersegurança, mas não se esqueçam que os dispositivos médicos que estão em utilização também, e no caso de, porque cada vez estamos numa área mais conectável e apps e isto e tudo e aquilo, e aqui também há outros incidentes. Claro que aqui temos apesar da palavra em português, eu penso que não tem a tradução é a mesma, é segurança, mas nós temos aqui coisas de security, que é mais o IT, e temos a segurança que está mais associada ao safety, que é mais a parte dos dispositivos, e temos esta guidance que foi feita com os dois mundos, do security e do safety, que tentou integrar, no fundo, dar orientações aos fabricantes para integrar no seu sistema de gestão de risco as duas realidades. E, por exemplo, se alguém entrar dentro de um sistema de um hospital e conseguir recolher dados de um dispositivo, de um doente em concreto, não é, obviamente que não é um problema de safety, é de security, mas se conseguimos alterar o ritmo de uma bomba de perfusão, aí já estamos com um problema de safety. Portanto,
estes dois mundos, só para vos alertar, porque às vezes esquecemos e o que nós ouvimos falar a nível de cibersegurança é muito no nosso dia a dia, mas os dispositivos são muito críticos nesta parte. E pronto, o decreto-lei complementou assim algumas coisas, o 29 de 2024, nomeadamente no que diz respeito a definir melhor a missão e a estrutura, a notificação de incidentes graves, os pontos de contacto e as situações especiais e a conservação pelos utilizadores dos dispositivos suspeitos. E, portanto, agora vou olhar para algumas questões que tenho e tentar responder-vos e pronto, dizer-vos que gostaria, eu não, pronto, estou a ver aqui algumas questões que não têm bem, não têm tanto a ver com a parte dos hospitais e portanto, se calhar não é o fórum, porque tinha que estar a explicar o que é. Não falei disto aqui na apresentação, porque eu selecionei, eu aqui limitei-me àquilo que os utilizadores neste momento têm acesso, que é os incidentes, não é? Na notificação e as ações corretivas que recebem. Mas há outros relatórios que os fabricantes têm que submeter ao Infarmed e que eu não falei aqui para não estar a amassar e que, portanto, não vou abordar. A articulação entre a plataforma Reporte e o Notifica da DGS. Nós temos tentado fazer essa articulação. Ainda não conseguimos, mas eu não perdi a esperança ainda. Eu sei que a nível dos medicamentos isso existe na farmacovigilância e acho que já bati 2 vezes à porta e vou continuar a bater, porque se calhar não pode ser que agora a articulação é diferente. O Covid também nos fez trabalhar de forma diferente com as outras instituições, nomeadamente com a DGS, que tivemos uma colaboração muito estreita, mesmo nos dispositivos. E, portanto, pode ser que agora estejamos numa outra era de conseguirmos esta articulação. Sim, e que não é a primeira vez que me dizem, mas também dizer-vos que não é a primeira vez que tentamos. Mas acho que agora vamos, ainda bem que nos fizeram, porque às vezes nós no nosso dia a dia esquecemos-nos e vocês, enquanto utilizadores, veem estas plataformas outras. E sim, vamos tentar outra vez esta articulação. Dizer-vos. Acho que se calhar não ficaram. Pronto, houve aqui uma pergunta. Por vezes torna-se difícil reportar um incidente tanto ao fabricante, distribuidor, como no site do Infarmed. Eu aqui estou a ler a pergunta e questiono. O fabricante é obrigado a comunicar esse reporte ao Infarmed posteriormente ou regularmente? Então se calhar eu fui muito rápida e não disse isto. Então é assim. Os fabricantes, independentemente que os hospitais e utilizadores notifiquem ou não notifiquem, têm que notificar tudo o que é grave. Tudo. Nos prazos legais. E se não notificarem, podem ter consequências. É assim, como já viram, o sistema de vigilância é um sistema que eu digo um bocadinho. Não queria dizer que se autorregula ele próprio, mas que o fabricante, no sentido é um sistema que é um bocadinho como, costumo dizer, como um sistema de gestão de qualidade. Não interpretem isto mal, é no sentido de que temos um problema. Temos que investigar, averiguar a causa, ver qual é o problema e investigar e implementar medidas. É isto que se traduz, o fluxo, como eu vos disse. E isto realmente é feito pelo fabricante. Claro, com a monitorização da autoridade. E nós tentamos que nós não estamos todos os dias ao fabricante a lembrar que tem que notificar no prazo de 2, 10 e 15 dias. Nós não estamos a fazer. Obviamente que isto está na lei. E nas situações em que não é cumprido, nós vamos atrás. Mas dizer-vos que o fabricante tem que notificar sempre e não é regularmente. É imediatamente, a mal tem conhecimento,
E isto são os prazos máximos: 2, ameaça grave para a saúde pública; 10, morte; e 15 dias, os outros incidentes. O que é que acontece? A linha da parte da utilização é importante para nós. É importante para nós porque nos apercebemos muitas vezes das realidades de diferentes hospitais e às vezes a informação, como é passada aos distribuidores, isto uma coisa é nós obtermos a informação diretamente dos utilizadores, outra coisa é obtermos diretamente do distribuidor ou do fabricante. A informação é diferente, quer queiram, quer não. É diferente porque nós estamos habituados e muitas vezes quando confrontamos, quando nós recebemos um relatório de um utilizador, nós depois vamos confrontar aquela notificação com o reporte, com o relatório que é feito pelo fabricante. E às vezes há coisas que o fabricante não diz da mesma forma e nós, olha, mas nós não estamos a perceber isto assim, veja lá, investigue lá esta parte ou aquela parte. Dizer-vos, portanto, que o fabricante é obrigado, sim, a notificar tudo ao Infarmed, sim. E não é regulamento, é com prazos legais. No caso dos dispositivos médicos feitos por medida, como funciona a vigilância? É igual. É a mesma coisa. Existe o sistema de vigilância é o mesmo. Não há diferenças para os feitos por medida. Relativamente, a diferença é que ele é feito por medida para um doente. Sim, mas há uma questão básica que é a concepção do dispositivo, o fabrico, ou seja, se houver, a pergunta poderia ser se houver um problema com um dispositivo, a nível da notificação é a mesma coisa, a diferença é que temos um feito por medida que foi para aquele doente. E depois, a nível do fabricante, há de haver um dispositivo base, não é? E que depois vão sendo fabricados, produzidos, dispositivos feitos por medida para diferentes doentes. E a informação é analisada no sentido de se é um problema com uma determinada especificação que foi para um doente, de uma determinada medida, dimensões, ou não, porque às vezes as dimensões nos dispositivos, é verdade, podem ter impacto, não é? Portanto, isso, mas a nível de sistema é igual, ou seja, a notificação de incidentes é feita da mesma forma, só que estamos a falar de um feito por medida. E pronto, a nível de articulações de plataformas de registros, é assim, isto claro que é o desejável e às vezes não é fácil, porque cada vez há mais sistemas. E isto cada vez é mais difícil. Dou-vos o exemplo, por exemplo, nós não temos agora nós estamos a outra parte, nós articulamos as nossas bases de dados nacionais com a Eudamed. Porque nós vamos ter que ir buscar os relatórios dos fabricantes lá. Os dos utilizadores vão ficar cá, obviamente, não vão para a Eudamed. As notificações dos profissionais de saúde e de doentes vão ficar residentes nas nossas bases de dados, mas a nível depois do fabricante, os relatórios vão constar na base de dados europeia. Portanto, claro que nós vamos ter que fazer aqui uma articulação e obviamente que a articulação entre as diversas plataformas de registros, claro que seria sempre desejável. Aqui no caso da Eudamed é obrigatório, porque a partir do momento em que existe a Eudamed, o fabricante vai deixar de nos submeter os relatórios individualmente, como faz. Neste momento é por e-mail, nós não temos uma base de dados que nos permita recebê-lo, mas depois no futuro vamos ter que importá-los da Eudamed para a base de dados que estamos a construir a nível do Infarmed. E pronto, o tempo, já estamos em cima da hora e, portanto, agradeço a todos a vossa presença e muito obrigada, e todas as outras questões que tenham apontado nós iremos elaborar as FAQs e pronto, e ficamos para o próximo webinar. Muito obrigada, muito bom dia, bom trabalho. Obrigada.